A fé, ela produz ousadia. A fé verdadeira produz ousadia. Existe uma ousadia, uma coragem, uma firmeza na fé que nada, nenhuma convicção no mundo pode produzir. Porque todas as convicções dos homens, todas as convicções carnais, elas se baseiam no que se viu e, portanto, se acreditou. Mas a fé da palavra, ela vem do que nós não vemos e ainda assim nós cremos. A fé convicta, ela não exige testemunhos ou sinais. Ela crê somente e espera somente, confiando no caráter de quem faz a promessa, de quem dá a palavra, porque é Deus que garante com sua própria firmeza de quem Ele é, que essa palavra é real. Portanto, se a palavra é de Deus, nos basta. E essa crença, essa fé, ela produz ousadia, ela produz liberdade, ela produz um espírito pronto, preparado para responder a cada um, a qualquer um. Qual é a razão da sua fé? Eu criei. E isso me bastou. A ousadia da fé é isso. Ela desperta no coração uma vontade de viver. Uma vontade de se alegrar apesar das dificuldades. Sim, eu me alegro em Deus. Uma esperança de que haverá um amanhã iluminado por um sol de justiça. Mesmo que agora tudo que eu possa divisar sejam trevas e nuvens escuras, além de tudo isso existe Cristo a reinar. E Ele traz consigo o seu galardão àqueles que creem. E quando os nossos olhos estão postos em Cristo, o nosso coração se torna inabalável, ousado, inflamado em um fogo que não pode ser apagado pelas circunstâncias. É a fé. Inquebrantável fé. É sobre isso que Hebreus 3 nos fala. Hebreus 3 tem um exemplo positivo, porém incompleto. E um exemplo glorioso e perfeito. Um exemplo negativo que nós não queremos espelhar de maneira alguma. E uma possibilidade. 4 coisas. Um exemplo perfeito. Um exemplo fiel, porém não completamente. Um exemplo rejeitável e uma possibilidade. Nós vamos entender isso ao longo do tempo. Hebreus capítulo 3, eu estou lendo na NAA, embora eu prefira a versão da NVT. E aí, produção, me ajuda, a gente vai ficar trocando entre as duas. Hebreus capítulo 3, versículo 1 começa assim. Eu queria que você, agora, me desse toda a sua atenção, me emprestasse os seus olhos, para olhar para isso aqui, ok? Vamos guardar a nossa atenção nesse momento. Porque é sobre atenção o começo desse capítulo. Ele começa assim: por isso, santos irmãos. Por isso o quê? Ora, o que foi exposto para nós semana passada. Nós temos um fiel e misericordioso sumo sacerdote que fez propiciação pelos pecados e que sofreu tentações, o final do capítulo 2,
E por isso ele é poderoso para nos socorrer quando nós estamos sendo tentados também. E aí ele diz, por causa de Cristo, por causa dessas características louváveis de Cristo, santos irmãos. Ele restringe as pessoas com quem ele está falando aqui. Ele não está falando com todas as pessoas que existem. Ele está falando com os santos irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é santo? O que te faz convicto da sua santidade se você é alguém que peca? Inclusive, você deve ter pecado antes de chegar aqui. O que te dá ousadia para afirmar que você é santo? A identidade que nós temos em Deus por meio da obra de Cristo Jesus, que nos torna santos por imputação, ou seja, a santidade que é de Cristo, por causa da obra dele, é atribuída a nós. Então, nós não podemos duvidar. Nós somos santos. Vocês são santos. A congregação é uma congregação de santos. Santos por suas obras? Não. Santos por seu mérito? Não. Santos por alguma superioridade pessoal? Não. Santos por misericórdia e graça. Deus nos santifica pela obra de Jesus. E se é por outra obra que não é sua, você pode ter plena convicção. Se Cristo puder deixar de ser santo, você pode também. Mas como Cristo não pode deixar de ser santo, e a santidade dele foi imputada a você, ei, você não pode deixar de ser um santo. Contra qual pecado você luta que te rouba a santidade? Certamente você tem algum, mas eu quero te dizer uma coisa, ele não pode te vencer. Permaneça em Cristo, confie em Cristo, confesse, afaste-se do pecado quanto você puder, mas se cair, há alguém que intercede por você e que te cobre com a santidade, é Jesus. A ousadia da fé me faz dizer, eu sou santo. Mas a ousadia da fé também me faz dizer, eu sou um irmão. Eu não posso ser santo sozinho. Eu fui chamado para a santidade com esses que estão aqui e muitos outros que eu não sou capaz de enumerar e de ver. Mas nós somos um povo de irmãos santos. Como você define a sua identidade? Você permite que o mundo diga a você quem você é? Você permite que os seus inimigos digam a você quem você é? Você permite que os seus colegas que não têm temor do Senhor te digam quem você é? Você permite que eles mudem o seu caráter e moldem as suas crenças segundo um mundo que está de costas para Deus e que tem tacado pedras na cruz e dito, não queremos um Cristo, pelo contrário, nós o humilharemos o quanto pudermos? Você permite que os inimigos da fé cristã te digam quem você é? Você deve se consultar com quem para definir a sua identidade? Quem deve te dizer quem você é? Quem tem o direito de te dizer quem você é? A quem você deve ouvir quando o assunto é identidade? Isso é fundamental. Isso é fundamental. A nossa crença não está baseada, a nossa fé não está baseada na volatilidade das identidades do mundo. Ela está baseada em solidez da santidade que Cristo imputou a nós pela sua obra perfeita na cruz. Se alguém te pergunta quem você é, como você é, quais são suas opções, você diz, eu sou santo, eu sou filho de Deus, eu sou da comunidade dos chamados para a graça. Todo o resto, se eu sou pobre, rico, branco, preto, não importa tanto quanto importa ser filho de Deus. Ele continua, vocês são participantes da vocação celestial. Em outras traduções ele vai chamar de chamamento celestial, chamado celestial. Vocação e chamado, as pessoas têm o hábito ruim de atribuir aos ministérios.
Ah, aquele irmão que canta, ele tem um chamado para cantar. Aquele irmão que prega tem um chamado para pregar. Tem uma vocação ministerial para cuidar de jovens, cuidar de crianças. Não é isso que a Bíblia diz. Chamamento e vocação na Escritura está relacionado com salvação. Nós fomos chamados para a salvação, vocacionados para ser o povo celestial. Como você atua na igreja é uma outra questão. Mas a sua vocação é salvo em Cristo Jesus. O seu chamamento é filho de Deus, destinado para a santidade, destinado para a glória. Se você nunca na sua vida conseguir encontrar um ministério no qual você sirva, isso não muda o fato de que o seu chamamento é para a glória. Mas aqueles que são chamados para a glória, pela fé, encontram formas de cooperar com os seus irmãos, e isso é natural. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que você tem considerado atentamente? Considerar atentamente é contemplar, é se demorar pensando a respeito de. Algumas pessoas consideram atentamente suas contas bancárias. Pelo excesso ou pela falta dos recursos ali. Outras pessoas consideram suas agendas de atividades. As minhas prioridades são essas. Outras pessoas ainda consideram seus medos e temores. Outros ainda consideram suas paixões. Aquilo que elas acreditam que não podem viver sem. São definidos pelo sextou. São definidos pelo sabadô, pelo quintou. Pelo agora é happy hour, agora eu vou sair e me acabar. Eu vou beber até esquecer. São definidos pelos seus gostos musicais, pelo jeito que se vestem. Consideram atentamente essas coisas. Colocam como primeiro diante dos seus olhos, às vezes, uma vida digital. Certo? O que você considera atentamente? Hoje em dia a gente tem considerado atentamente muito isso aqui. Passa um longo tempo do dia olhando para essa tela preta. Olhando tanto que ela passa a nos mudar. Porque tudo aquilo que a gente considera atentamente ocupa o nosso pensamento. E como diz em Provérbios e em Romanos, conforme nós pensamos, assim nós somos. Aquilo que gasta o seu pensamento transforma você. Aquilo que você assiste te muda. Aquilo que você considera atentamente define quem você é ou com quem você se parece. Portanto, considerem atentamente a quem? Algumas pessoas consideram atentamente a si mesmos. São egocêntricas. Outros têm um ídolo, uma paixão, são idólatras. Outros consideram atentamente o prazer da sua própria carne, são hedonistas. Mas o que você tem considerado atentamente? O chamado da palavra de Deus em Hebreus 3 é: considerem atentamente Cristo. Cristo como apóstolo. Apóstolo de Deus, aquele que Deus enviou em seu nome para falar a sua palavra. Considerem Cristo como o apóstolo de Deus. E mais, o sumo sacerdote da nossa confissão. Como essa palavra aqui, como em Hebreus, nada é jogado, tudo é intencional, as coisas se ligam. Nós confessamos Cristo uma vez como nosso Salvador, como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas será que nós temos considerado o Senhor atentamente nessa posição? Será que nós continuamos confessando Cristo? E será que as nossas ações de olhar são coerentes com a confissão
de que Ele é o nosso Senhor? Ora, se Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso dono. Portanto, o nosso tempo, a prioridade é dEle. O que toma os nossos olhos? O que brilha nos seus olhos? O que você é apaixonado? O que é que você larga tudo para fazer? O que está nos seus lábios a todo tempo? É o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão? Ou Cristo ocupa uma posição inferior na sua hierarquia de prioridades, quando o assunto é contemplar? Isso não é teórico, isso é prático e mensurável. Basta você olhar para quanto tempo você escolhe passar na presença do Senhor e quanto tempo você escolhe dedicar àquilo que o ofende e mais, aquilo que te distrai, nubla a sua visão, confunde os seus olhos. Para considerar atentamente, você precisa ter olhos puros, olhos claros, olhar para Cristo e ver somente a Ele. Não é Cristo e mais alguma coisa. O problema dos hebreus aos quais o autor estava escrevendo não era deixar de ver Cristo, era ver Cristo e mais alguém. Eles queriam voltar à lei. Cristo é legal, é bom, é o Senhor, mas não vamos deixar Moisés para trás. Moisés foi tão importante na formação cultural, na nossa história, na nossa identidade como povo. Aí a gente entra no primeiro exemplo, que é o exemplo que é bom, mas não é perfeito: Moisés. O Senhor nos deu a oportunidade de, nas semanas anteriores a iniciar essa exposição, ler passagens bíblicas referentes ao trabalho de Moisés. Que homem fiel. Todos nós conhecemos a história. Salvo da morte logo na infância, Deus tinha um plano para ele. Criado entre os egípcios. Mesmo assim, nunca abandonou sua identidade de hebreu. Em algum momento ele percebeu que não dava para ser duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser egípcio, filho da filha do faraó, e hebreu, filho do povo escravo. Você vai ter que escolher um lado. Ele escolheu abandonar a glória do palácio e se envolveu, inclusive matando um egípcio para poder proteger um irmão hebreu. E ele teve que fugir. E aí ele foi para o deserto de Midian. Ora, a identidade dele não foi definida pelo tempo que ele estava no Egito. Ele não era egípcio. E ele foi viver com os beduínos, hoje são chamados de beduínos, né? Com as pessoas que não tinham, tem um nome isso, que viviam migrando. Os nômades, isso, obrigado. Os nômades do deserto de Midian. Mas ele não foi definido como um nômade. Deus apareceu para ele na sarça e falou: eu te preparei para uma obra em que você não será egípcio e que você não será alguém do deserto. Você tem que voltar para o seu povo. E ele volta para o povo. Quantos conflitos ele venceu nesse tempo? Duro de língua. Alguns teólogos acreditam que, na verdade, ele era gago, sabe? Duro de língua, capaz de se comunicar com facilidade. Eu estou fazendo uma micagem aqui, mas é algo assim. Você respeita alguém que é gago? Normalmente a gente não entende bem essas pessoas. Existe uma possibilidade de treinamento, melhoria, normalmente é uma questão psicológica, precisa ser acompanhado. Mas Moisés não tinha nada disso. Ele chegou gago. E aí o irmão dele tinha que falar com o povo porque ele não se comunicava bem. Duro de língua. Fez um monte de sinais e o povo não creu nele. E Faraó não creu nele. Durante todo esse tempo, onde estavam os olhos de Moisés? Na sarça. Moisés nunca tirou os olhos daquela sarça. Ele lembrava: Deus falou comigo naquele lugar. Deus falou comigo naquele lugar. Eu vou voltar para aquele lugar onde Deus falou comigo. Deus falou que vai me encontrar. Leiam o começo de Êxodo. Deus falou para eu ir lá, buscar meu povo e voltar para esse monte onde nós vamos juntos encontrar o Senhor. O objetivo dele não era só a libertação do povo. Não era tirar o povo do Egito e deixar eles soltos. Não, vocês estão livres agora, vão. Era pegar o povo e conduzi-los a Deus.
povo tinha passado séculos num mundo de idolatria, politeísta, de pessoas que matavam seus filhos para oferecer aos deuses. Cada bicho era um deus diferente. Tinha Deus com cabeça de chacal, Deus com cabeça de hipopótamo, Deus com cabeça de jacaré, Deus com cabeça de falcão e Deus com cabeça de gente. E o faraó era um deus. Eu sou o Senhor, o único. Tira esse bando de bicho da minha frente. Eu sou o Senhor. E o Senhor começa a falar por meio de Moisés. Entrega a lei para o povo. Cria uma nação. Por meio de Moisés, Israel veio a ser um povo com uma identidade nacional e cultural. A lei definiu como Israel seria. Vocês conseguem entender o trabalho desse cara? 2 milhões de pessoas aproximadamente, nas costas de um cara de 80 anos, andando pelo deserto, e gago. E aí eles chegam no mar, abre o mar. Ora, você já viu o mar abrir? Não. Eu não vi nenhuma pocinha abrir. Imagina o que é ver o mar abrir e andar pelo meio dele. Mano, direita, parede de água. Esquerda, parede de água. A hora que a gente termina de atravessar, o mar fecha em cima dos nossos inimigos. Na nossa frente tem uma coluna de nuvem que pega fogo à noite. E Deus mora lá dentro, porque quando Deus quer falar com a gente, Ele desce e vem numa tenda, e Moisés entra lá, e a nuvem fica em cima da tenda, velho. Consegue entender o que é isso? A gente não viu 1% disso, e essa história nos queima no coração. Não é? E aí vem o mau exemplo. O povo que acompanhou Moisés durante 40 anos viu todas as maravilhas de Deus e ainda assim, em toda vez que uma necessidade surgia, que uma dificuldade surgia, que um problema acontecia, eles não só pediam a Deus socorro, que é normal, tem um problema, peça a Deus socorro, tá tudo bem, mas eles provocavam o Senhor à ira, diziam que o Senhor não era capaz de salvá-los, ameaçavam voltar para o Egito, acusavam Moisés. Ontem desceu o maná e você comeu. Hoje faltou água por um dia. Você vai desacreditar em Deus? Isso não é estranho? Porque a gente fala muito o que a gente quer ver para crer. Não é isso? Nossa, Senhor, eu tenho tanta dificuldade de crer sem ver. Por que o Senhor não faz um milagrezinho para eu acreditar? Um só. Esse povo viu 40 anos de milagres diários. Em um deserto, a sandália não envelhecia, a pele não queimava. Eles não perdiam a direção porque tinha uma nuvem gigante na frente deles. Eles venceram povos sem nunca ter lutado. Eles estavam com sede, a água brotava da rocha. Eles queriam comer carne, voava codorniz na altura de um braço. Deus nunca os desamparou. Mas eles continuavam provocando o Senhor à ira. Ver não implica em crer. Do versículo 7 até o versículo 19, ele fala o seguinte. Vou ler o 8 aqui. Onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por quê? Versículo 10. O coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Versículo 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou durante 40 anos? Quanto tempo você tem na igreja? Não importa. Não importa. Se Deus te deu décadas de salvação, louvado seja Deus.
Mas se o seu coração, nesse tempo todo, se endureceu e se rebelou, e na primeira oportunidade que você se sentiu desamparado, você tentou o Senhor, você disse que ele era o culpado, deixa eu te dizer, podem ter sido 40 anos de incredulidade. Como você quer viver a sua vida? Você quer viver como um incrédulo? O pior incrédulo é o incrédulo da igreja. O pseudo-crente, o ateu prático. Ele vive numa comunidade cristã, mas o viver dele não é diferente das pessoas do mundo. E não é porque ele bebe, fuma, porque ele rouba, porque ele é safado. Não, não é por causa disso. É porque ele é incrédulo. A gente tem a facilidade de acusar as pessoas pela aparência, pelos atos das pessoas, pelas roupas que elas vestem. Não é? Você chega, olha para uma pessoa, ó, aquele tipo de roupa ali, não é de crente não, aquele tipo de roupa ali, aquele ali, ó, é um skatista, aquele ali é malandro, ó, aquele ali anda com a galera. Não é? Não é assim que a gente é? Ó, pelo jeito que se veste, eu sei que peca nisso, 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 nisso e nisso. E aquele do lado? Não, aquele do lado tá roupa de marca, sapato limpo, né? Cabelo penteado. Não, aquele ali não deve fazer isso, isso e isso. Talvez isso aqui, mas assim, de boa, não causa problema a ninguém. O povo de Israel talvez fosse o cara que, para nós, parecesse uma boa pessoa. Mas se o coração está distante de Deus, não importa a aparência. Passa no escrutínio de todos os homens. A gente olha e fala, poxa, cidadão, hein? Ó. Para Deus é um incrédulo. Como está o seu coração? Ele está pronto a crer? Sabe como a gente sabe como o coração está pronto a crer? É quando ele faz, ele obedece. Olha, não tem como medir a fé de ninguém. Não tem um fezômetro em que a gente chega para a pessoa, detector de alta fé. Esse aqui, ó, fé aqui está mais de 9.000. Não tem. Ou o cara que tem muita oração respondida é porque ele tem muita fé? Não, às vezes é porque ele orou certo. Né? Deus já ia fazer, ele só orou. Senhor, eu sei que você vai fazer, valeu. Respondeu. Não é? Como é que a gente mede fé? Pela obediência. Fé é medida pela obediência. Quando a palavra chega para você, como você reage? Você obedece? Chegou para você o devocional, você ouve, você desfruta, lê as porções, pratica o que é falado ali. Quando chega para você a leitura da Bíblia, Senhor, eu tenho 2 minutos no meu dia, mas os 2 minutos que eu tenho são teus. Bota o celular no modo avião, lê aqui, correndo. Ai, não deu tempo, Senhor. O Senhor me perdoa porque não deu tempo. Já vou, calma. Obedece. Obedece. Chega alguém para você e fala, olha, você precisa mudar esse aspecto da sua conduta. De verdade. Você fala, poxa, alguém veio aqui, se preocupou em me ajudar. Eu vou fazer. Fé frutifica em obediência. Porque esse povo foi ordenado que confiasse em Deus. E eles não confiavam. Todas as vezes que alguma coisa acontecia que lhes parecia desfavorável, eles chegavam, pô Deus, vai morrer aqui nesse deserto, hein? Não tinha tumba lá no Egito pra gente, que as pirâmides daquele tamanho não cabia a gente. Como é você quando uma situação te acontece? Um prejuízo, uma doença. Ou você foi contrariado. Flanelinha raspou o seu carro. Você xinga, você briga, seu coração se inflama e você fala, eu vou falar mesmo. Se aparecer esse flanelinha aqui, eu dou no joelho primeiro para ele não correr e depois na cara para ficar marcado. É assim? A fé frutifica em obediência. Se o Senhor ordenou não se ire, você vai fazer todo o possível para não se irar. Se o Senhor ordenou, cuide dos irmãos, vai fazer todo o possível para cuidar dos irmãos. Então a gente já teve o primeiro exemplo. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Foi um homem que ao longo da sua vida
Nós podemos apontar poucos erros de conduta dele, poucos. Um deles foi muito sério. Ele se irou diante do povo e o Senhor tinha ordenado que ele tocasse, ele bateu, ou seja, ele deu vazão à sua euforia, à sua raiva e quis demonstrar ao povo que ele já estava no limite. Quem não estaria? Eu acho que eu teria batido nessa pedra muito antes. Foi Moisés. Ele era o mais manso de todos os homens. Rapaz, 2 milhões de caras cutucando ele e ele só foi se irar lá no final. Que exemplo! Mas nós temos um exemplo que é maior do que Moisés. Aquele que foi cuspido como Moisés nunca foi. Que foi humilhado numa cruz como Moisés nunca foi. E que suporta até hoje o coração de incredulidade de muitos, mas ainda tem guardado sua paciência. Ele nunca vai se irar até que o dia da glória chegue. A ira do pai, não do filho, do pai. Mas o filho é aquele que executa o juízo do pai. Mas ele não se vingou quando teve oportunidade. Cristo é aquele que nós devemos considerar atentamente. O problema dos hebreus não era ter apreço por Moisés. Isso nós temos também. Moisés é um excelente exemplo que nós devemos olhar e aprender. Deuteronômio é lindo, que livro. Cada palavra ali, falada com amor, para o bem do povo. No entanto, o povo que ouviu aquilo, desprezou aquelas palavras. Mas não dá para colocar Moisés de novo entre nós e Deus. Percebe? A questão não é apreciar Moisés. Moisés, legal, mas eu estou olhando para Jesus. Não fica na minha frente, não. Certo? Eu amo muito esse irmão. E, poxa, como eu aprendo quando ele fala? Mas não fica na minha frente, não. Não faz sombra. Deixa eu ver a luz da glória de Deus. Ó, eu estou lendo a palavra. Eu não quero aprender a palavra somente pelo que eu ouço você, mas eu quero ir a Cristo. E eu quero aprender dele. Não fica na minha frente. Porque Cristo é maior que você. Não importa o quanto você cresça, o quanto você amadureça, o quanto você sirva, o quanto você aprenda, você ainda será menor que Jesus. Não fique na frente do Senhor. Não tome esse lugar para você. Você não é mediador entre Deus e os homens. Quando você vai pregar o evangelho, fica tranquilo, não é você que salva. Pregando certo, pregando bem, pregando mal, pregando errado, pregue. Porque não é você que está fazendo o negócio. Só anuncia, ó, eu conheci alguém que é melhor do que o cara mais manso da terra. Ou, sabe o cara que mais tem paciência na história da humanidade? É um cara chamado Moisés. Mas tem alguém que é mais paciente que é ele. Que é Jesus. Eu quero te apresentar Jesus. Esse é o exemplo perfeito. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Moisés aqui fala. Olha o versículo 3. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Produção, põe na NVT para a gente ler e comparar. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Não é? Quem é que fica famoso? É o arquiteto ou a obra? Quando a gente olha para aqueles negócios que foram feitos lá, na esplanada, a gente lembra de quem? Niemeyer, não é? A bola que o Niemeyer fez lá, o outro trem, é o Niemeyer. Quem é mais famoso? O arquiteto. Quem é mais famoso? Alguém que mora na casa ou o construtor da casa? A ótica de Deus, Moisés esteve dentro da casa e serviu com fidelidade dentro da casa. Casa de Deus não é um edifício de parede, mas é o povo. Moisés era parte do povo e servia o povo. Olha o que fala aqui, no versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel
em sua casa. Eu estou lendo na NAA, mas a tradução da NVT é melhor. Vamos ler na NAA primeiro, depois a gente muda. Cristo, porém, como filho é fiel em sua casa. Esta casa somos. Moisés estava dentro do povo. Ele faz parte de nós. Ele é um de nós. O nós incluiu Moisés. E ele foi fiel no tempo dele. Mas hoje nós somos parte dessa casa. Consegue compreender? Deus fez a casa. Deus, por meio de Jesus, edificou uma casa para si, que somos nós. Deus mora no espaço entre eu e você. Deus habita. Porque eu e você somos incapazes de ser um. Porque nós temos interesses diferentes, histórias diferentes, viemos de nacionalidades diferentes, regiões diferentes do Brasil, sotaques diferentes, idades diferentes, cores diferentes. Mas entre eu e você habita Cristo e Ele me une a você. Nós somos uma casa. Porque o Senhor nos uniu. Onde Cristo habita? No espaço entre eu e você, em nós. Como isso é glorioso! Moisés era um dessa casa. Hoje você é um dessa casa. E aí, ele fala, na NVT usa guardarmos firme o versículo anterior, produção. Versículo 6. Esse. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Essa tradução fica melhor aqui. Por isso que tem que ficar trocando, entendeu? Na NAA. Olha como ele fala. Trocou? Não trocou. Mas eu estou vendo aqui que vai trocar. Vou ler aqui para vocês. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. No original, essas palavras são usadas. Ousadia. Moisés foi considerado fiel e ele era ousado. Sabendo que ele ouvia um não, ele ia até a presença de Faraó para dizer: liberta meu povo. E para tacar um pau no chão e virar uma cobra, para pegar água e virar sangue, para fazer a mão ficar, né? Ousado. Bater com um cajado no mar na frente de 2 milhões de pessoas. Ah, meu Deus, vão morrer. E o cara pega um cajado e bate no mar e o mar abre. Não é ousadia isso? É muita ousadia. Liderar é um ato de ousadia. Ir à frente é coragem. Nós precisamos de uma fé ousada, que nos faça ir além dos nossos limites. Qual é o seu limite? O seu limite é a sua zona de conforto. E hoje todo coach aí fala que a gente tem que sair da zona de conforto. Mas a fé, ela nos faz sair da zona de conforto para lugares em que nós não vamos ficar mais confortáveis. E sim para lugares em que a gente vai desprezar os confortos. A fé ousada faz você levantar e dar testemunho da sua fé, sabendo que as pessoas ao redor vão te rejeitar depois disso. Concorda comigo? Isso é ousadia da fé? Mas a fé também tem exultação de esperança. Você é ousado por causa da fé. Sabe que aquilo te trará alguns prejuízos, mas você continua exultante e alegre. Por quê? A sua esperança não está nas recompensas que os homens podem te dar, mas ela sabe que o seu Senhor é fiel, misericordioso e tomou o seu olhar. Sabe, qual o tamanho desse papel? Eu vou andar. Vou fazer o com o Henrique, que eu sei que o Henrique não vai vacilar. Qual o tamanho desse papel, Henrique? Chuta aí. Tá. Ele é pequeno ou grande? Qual o tamanho desse papel, Henrique? Qual o tamanho desse papel, Henrique? Qual o tamanho desse papel, Henrique?
Qual o tamanho? Qual o tamanho? Enorme. Qual o tamanho do Senhor para você? O tamanho de Cristo para você é determinado pela distância que você está dele. Muito longe. Muito longe. Cara, eu não consigo ver mais nada. O Senhor tomou a minha visão. Tudo o que eu vejo é Cristo. Eu acordo e vejo Cristo. Eu como e falo, Senhor, o Senhor é a minha verdadeira comida. Eu vou deitar, eu falo, olha, eu estou aqui deitando, descansando, mas é porque você é o meu descanso. Qual o tamanho do Senhor? Qual o tamanho da sua fé? Quão ousada e exultante é a sua fé? Distância. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer muitas coisas. Uma fé pequena pode te levar a Deus. Uma fé pequena pode salvar a sua alma. Mas uma fé grande pode fazer você ser um notável pregador do Evangelho. Uma fé maior pode fazer você orar pelas pessoas com fé, de acordo com a vontade de Deus, e Deus permitir que a graça haja para curar, libertar, salvar. Qual o tamanho da sua fé? Como você quer ser conhecido pelo povo santo? Alguém de fé comum ou de fé extraordinária? Irmãos, nós precisamos de pessoas que abracem a ousadia da fé e que decidam caminhar de forma extraordinária. E não é uma fé maior ou menor, porque a fé, Cristo é a nossa fé. Cristo é grandão. Eu adoro a expressão, o grandão da Galileia. Jesus é o grandão da Galileia. Jesus é imenso. Mas se ele está longe de você, ele fica pequeno. Ocupa pouco do seu tempo, pouco do seu pensamento, muda pouco você. É alguém que você põe na gaveta e esquece, e só lembra de tirar no final de semana. Mas quando ele toma a sua visão, ele impossibilita que você veja outras coisas. Você não quer pecar. Cristo não vai comigo naquele lugar que me faz pecar. Então eu não vou. Cristo impede que você se deprima. Fala assim, o meu Senhor me deu uma exultação de esperança. Como eu posso estar triste irremediavelmente e sem esperança? Não! Todo sentimento de tristeza tem que sair de mim. Olha, eu posso passar por uma dificuldade, mas essa dificuldade não me define. Eu sou definido por um Cristo que tomou a minha visão e que agora me tornou ousado e exultante. Essa é a fé do último exemplo, o povo santo, que é uma possibilidade. Você tem o modelo de Moisés, que foi fiel, mas vacilou em algum momento. Você tem o modelo de Cristo, que é perfeito e que tem que tomar a nossa... Ih, perdi o papel. Ah, tá aqui. Tem que tomar a nossa visão. Para quê? Para que a gente não se torne incrédulo como aquele povo que tinha Moisés, tinha um bom exemplo, mas não fez o que o exemplo falou. E nós? Nós somos a possibilidade. O quarto ponto. A possibilidade. Eu posso me tornar alguém de fé ousada, de fé exultante. É isso que está diante de nós. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da sua fé, para que vocês tenham uma fé ousada e exultante. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão ter um tempo para compartilhar. Nesse tempo é importante que vocês estejam ousados e exultantes. Se você é a pessoa que não fala muito, dê um passo na direção da exultação. Não é um barulho do som, é uma moto. Dê um passo na direção da ousadia. Dê um passo na direção da exultação. Permita que os irmãos ouçam a sua voz e aprendam com aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Amém?